não surtar diante da desobediência? Fato é, a criança já está desobedecendo, não está correspondendo, já estou enlouquecida. Como não surtar? Olá, eu sou a Cissa Kloster e esse aqui comigo é o meu pai. Sou Ney Kloster. Nós ajudamos pais e mães a melhorarem a autoridade em casa e a formarem filhos com caráter Como podemos melhorar a autoridade dos pais? a partir de pequenos projetos familiares. E agora eu te convido a acompanhar esse vídeo que trata de um tema super importante para o desenvolvimento da sua família. Bom dia! Bem-vindo ao nosso Klostercast. Eu, Cissa Kloster, meu ilustríssimo pai, Ney Kloster. Viemos aqui hoje para falar num podcast para vocês que querem uma família mais feliz, uma rotina mais estruturada, lares luminosos e alegres. Você que às vezes pode ser que seja o seu caso aí, você se depare com uma desobediência, a criança não quer corresponder à rotina, tem lá uma dificuldade de aprender, tá teimando, não tá conseguindo corresponder aos teus comandos. Às vezes falta um pouco de norte, não quer seguir teus passos na fé e você tá um pouco perdida. Eu vou falar um pouquinho para você em alguns minutos, né? A gente vai falar aqui sobre algumas estratégias que é como você... Hoje a pergunta é boa, né? Hoje é uma pergunta boa, uma das melhores perguntas, que é assim, como não surtar diante da desobediência? Fato é, a criança já está desobedecendo, não está correspondendo, já estou enlouquecida. Como não surtar? Né? Às vezes a gente ouve aí pessoas que falam, não, o filho tem que ser cooperativo, tratar... A gente tem que dar limites, mas ao mesmo tempo tem que trazer alguns critérios importantes, o carinho, a compreensão. A gente já vai falar sobre isso. O que eu queria falar? Nos nossos vídeos, não é, pai? Normalmente o nosso podcast é a partir de uma pergunta. A gente já respondeu semana passada da Maria Carolina, essa semana a gente está respondendo também essa é a Camila que fez a pergunta de hoje. Você falou aí que essas estratégias são matadoras, são estratégias matadoras. Estratégias matadoras. Vamos falar de estratégias matadoras aqui para a gente começar o nosso super final de semana, porque sextou com a gente aqui é só para a gente matar o que não tá bem, tirar o que não tá bem, lapidar, porque educar aqui é isso, é ou não é? Exato. E essa é a grande função nossa de pais, né? É educar os filhos. Exato. Eles vão vir com consciência, vão aparecer algum problema, vai ter alguma dificuldade. Filho que não dá problema não existe, não é, pai? Não, se de alguma forma a gente, como pais, foi chamado, né, pela nossa vocação a ajudar eles a se desenvolverem, ajudar eles a ser felizes, né? Que essa é a nossa função. E a gente vai trazer aqui essas estratégias. Estratégias matadoras. Então, vamos começar. E o que eles têm que ter? Vamos supor, vocês aí, cadê o papel, um lápis para anotar? Lápis e caneta. São ideias que ajudam, ideias simples que ajudam você a mudar de vida. Certo. Então, para a gente começar, primeiro pensar assim, por que uma criança tem que obedecer? Por que um adulto tem que saber obedecer? A gente tem que obedecer a nossa agenda, a nossa hierarquia, os nossos propósitos. A gente precisa disso. A gente precisa se regular a partir de critérios muito claros. A gente sabe que formar é dar forma, é se definir em direção a algo. Cissa, esse formar a obediência tem idade? Olha, tem umas idades específicas para a gente conseguir cada vez... existem janelas de oportunidade que são importantes, mas a vida inteira a gente vai aperfeiçoar isso aí. O ser humano ele é moldável assim ao longo de muitos e muitos anos. Mas um pai que tem uma criança pequena, que está lá de 1 ano, ele pode ensinar a obediência? Claro. Então, olha só, gente. Criança de 0 a 8 anos, 0 a 8, assim, 0 a 8, ele tem que se pautar pelo teu critério. Não dá pra gente jogar pro filho decidir se quer ir na casa da avó, se quer fazer natação, se tá gostando de ir pra escola. Não. A gente tem que facilitar isso aí. Criança não vai decidir por ela mesma se ela quer fazer isso ou não. Você tem que dar o critério e dizer por quê. Então agora a gente já vai entrar no nosso tema principal aqui, certo? Essa parte é muito importante porque a neurociência já explica que de 0 a 8 anos, no raciocínio, para decidir, não existe. Ele vai decidir em cima do exemplo, em cima da necessidade dele participar do grupo, dele estar junto com você, em cima do teu critério. É o teu exemplo que vai fazer. Então, jogar para as crianças decidirem é ruim. É ruim. E a gente forma pessoas imaturas, indecisas, inseguras, com altos transtornos aí. Então, olha só, não é o que a gente quer. Você que está assistindo a gente aqui não quer que seu filho seja imaturo, indeciso, ansioso. Crianças ansiosas é porque estão decidindo coisa demais. A gente tem que dar essa direção.
A criança tem que saber com clareza onde que ela está, por que que ela está indo para aquele lugar, por que que isso é melhor para ela. Então agora que a gente já sabe quais são as consequências de uma criança desobediente, que depois não aguenta a frustração, fica ansiosa, insegura, agora a gente vai perguntar, bom, como então não surtar? Meu filho não está obedecendo. Primeira estratégia. Primeira coisa, gente, primeiro, é o seu autocontrole, seu autogoverno. Você é o adulto da relação, então você que vai dar essa pauta. Tua atitude vai ser principal e fundamental aqui nesse processo. Então, primeiro, lembra disso. Olha, eu preciso refletir. Não adianta eu improvisar. Tem coisas que eu preciso ter automatizado aqui na minha cabeça, que eu não posso gritar. Não grita. Reflete, abaixa ali, olho no olho, né, pai? Se a criança não obedecer uma vez, toca no ombro, ajuda a tua atitude para ajudá-lo a funcionar. Porque ele não está obedecendo, ele precisa dessa ajuda. Uma ajuda carinhosa, mas uma ajuda exigente. Então, depois que a gente sabe disso, a criança não está te obedecendo. Às vezes ajuda a que a gente saiba que a desobediência acontece quando a criança ela confronta a sua ordem, ela não quer fazer. Às vezes pode ser que seja simplesmente por uma preguiça ali, tá envolvida na brincadeira, não quer interromper, ela precisa de ajuda. Se é uma desobediência de nível mais profundo, assim, daqueles que te deixa assim, sem saber o que fazer, porque a criança está discutindo com você de uma forma um pouco mais ameaçadora, assim, né? Você fala, bom, peraí, deixa eu valorizar que a criança está pondo para fora a ideia dela. Educar, gente, formar, não se educam com as decisões dos outros. São as nossas decisões que nos formam. E o momento em que ela abre isso para você, ela está te abrindo uma oportunidade de você conhecer o teu filho. Ele não está concordando com isso, então eu vou precisar recalcular minha estratégia aqui para formá-lo mais profundamente. Então eu vou ter que pensar, bom, primeiro, a minha atitude de acolher aquilo, de ouvir aquela criança. Depois, agora que eu vou pensar como adulto, como é que eu vou motivá-lo a fazer o que ele precisa fazer? Então eu vou pensar o que motiva aquela criança naquele temperamento, qual rotina que eu deveria ter proposto, de fato eu não estou cumprindo minha promessa, eu vou retificar, eu vou organizar essa rotina, eu vou fazer o que eu prometi, eu não vou perder a autoridade aqui diante dele, porque eu vou mostrar que isso é um bem. Aquela criança não está enxergando um bem naquilo, mas ela precisa dessa ajuda. Então, organizar a rotina, organizar a motivação daquele discurso, da importância de fazer aquela coisa, não é um discurso, né? É uma orientação. Atos e palavras alinhados. Atos e palavras alinhados. E pais e mães alinhados também, né? Assim, não dá para ter divergência. Deixa, a mãe não deixa, Não, isso às vezes acontece. Precisamos alinhar. O que é estratégico aqui? O que a gente tem que chegar em casa? Ela precisa chegar em casa e fazer lição. Não dá para um ter dó. Quando um começa a ter dó do outro. Não, ela precisa chegar em casa, fazer o encargo dela e depois ela vai tomar banho e dormir. A gente precisa alinhar isso para ter uma única voz, uma única orientação. Então, a primeira estratégia é a atitude de pai e mãe. Sim, respira fundo, gente. Tem hora que dá vontade de enlouquecer mesmo. Dá vontade de tacar na parede, eu sei. Dá vontade porque eu já falei, já repeti, a gente se cansa de repetir. É ou não é? A gente se cansa de repetir, parece que eu falei ontem que não era para deixar jogado a meia. Falei. Vou ter que repetir de novo? Vou. Que é educar e repetir, não é? Repetir. Uma das características muito importantes na educação é a paciência. A gente tem que ser muito paciente, porque na realidade os filhos, não é uma vez que você fala que eles mudam. Eles vão mudar em cima dessa sequência de atitudes que você tem e que você não desiste deles. Isso é importante. Eles não vão, a gente não desistiu de corrigir. E eles vão lembrar disso. Não, o pai falava uma vez, falava duas vezes. Ele não deixou de falar todas as vezes. E até falar isso, né? Até se falava outro dia aquele livro que também tem a ver com essa exigência e carinho, né? Carinho e exigência com os filhos. Que fala, olha, porque eu te amo, eu não vou desistir da tua meia, eu não vou desistir de você. Eu vou insistir nisso porque eu te amo demais para ser relapsa com você. Eu te amo demais para deixar você fazer as coisas pela metade. Você vai apagar essa lição, vai fazer até o fim, porque eu te amo demais. Até mostrar que é por amor, senão eles acham que a gente é
É louca. E precisa, assim, você falou um negócio que a gente tem que ter bom humor nessa educação. Tem que corrigir com carinho, com firmeza e bom humor. Gente. É, não perder a calma, a paciência na hora de fazer a correção. Essa atitude, então, a primeira coisa, atitude matadora, né? É essa atitude que nós temos que ter. Que o que a gente está demonstrando para os filhos é o que eles vão corresponder. E a segunda coisa, que é muito importante... A rotina também. Rotina. Prepara essa rotina. Se eu sei que ele vai surtar, ele vai surtar, eu também, né? Quando ele surta, eu surto. Ele vai surtar quando ele fizer isso, ou quando eu percebo que quando eu chamo, ele já não está correspondendo, eu tenho que avisar, ó, acabou o jantar, ó, chegou da vizinha, a gente já vai fazer na sequência tal e tal, antecipar os problemas, antecipa, prevê, ajuda o filho a se organizar, falou, ó, chamei uma vez, na segunda vez a gente toca, né, até essa rotina de, eu te ajudo, vamos lá, você não está conseguindo levantar sozinho, eu te ajudo. Então, mostrar que a gente está fazendo isso para ajudar nessa rotina também, não só familiar, mas essa rotina de comandos. Normalmente, não fique desgastada falando. Gente, se você viu que ele não te escutou, para de falar. Ele escutou, mas ele quer saber quantas vezes ele precisa escutar. Se você treinar ele para ele escutar 10 vezes, ele vai esperar a 10ª vez. Se for a 15ª, ele vai esperar a 15ª. Quando que você vai parar de falar? Então, se você falou uma vez e na segunda, se já foi lá, tocou nele e fez ele junto com ele, se foi junto com ele fazer, então vamos ao banheiro, vamos para esse quarto, vamos dormir. Aí ele entendeu que você falou, a segunda vez você está vindo ali fazer junto. Acaba. O que não pode é você ficar achando que é pela tua frequência de falar que ele vai falar. Não, ele vai esperar, sabe quando que você vai agir. E você precisa agir. A gente falou aqui no começo que educar é repetir, né? Mas não só, não nesse aspecto, né? Não. É repetir que sim, a gente vai formar a vida inteira. Mas quando a gente fala uma vez, a gente tem que ajudar que ele execute o que a gente falou. Senão a gente perde autoridade também, não é o que a gente quer. Então, a gente falou agora que a atitude da mãe, você é líder, você é adulta. A rotina ajuda, a rotina do comando, a rotina da casa e também a motivação. O que motiva cada pessoa? Se uma criança ela é movida a desafio, eu preciso aprender a desafiá-la. Se uma criança se sente sempre deixada de lado, eu preciso mostrar mais carinho, eu preciso mostrar que aquilo também é uma forma de demonstrar carinho. Quem ama obedece, também isso é fato, né? Então, a gente pode mostrar por uma via ou por outra, mas fazer a criança perceber um bem que está por trás daquela obediência, daquela atitude, daquela finalização do que ela tem que fazer. Esse entender a personalidade da criança, o temperamento da criança é muito importante. Tem umas que são mais calmas, são mais difíceis de agir, e tem outras que agem muito rapidamente. Então a gente tem que entender e descobrir que você vai ter filhos diferentes que vão agir de formas diferentes. E aquele que às vezes demora para responder, você vai mais rapidamente fazer ele agir, ele obedecer. E o outro, você sabe que você vai falar uma ou duas vezes. Não são filhos melhores ou piores, um ou outro. São diferentes e a gente tem que agir de formas diferentes. Isso. Então, gente, saber como comunicar com cada um. Até agora há pouco o pai tinha que falar um negócio para minha mãe. Ele falou, se eu falar assim, ela não vai gostar, né? Mas eu vou... Se eu coloco, por exemplo, vamos junto comigo fazer uma gravação, ela não gosta de estar. Mas se eu falo, vamos junto comigo, não. Acho que... Então posso ir lá, beleza. Soube comunicar de uma forma que, primeiro, houve um convite para ela, dizer, eu gosto que você fique comigo, quero que você participe de tal coisa. E aí ela criou a resistência ali, então ele falou, então eu vou sem você. Então ele soube fazer, né, o que precisava fazer. Eu trouxe aqui uma intimidade. Trouxe, né, aqui, soube falar para ela que precisava fazer tal coisa, um dia que não estava meio previsto, mas de uma forma que ela se sentiu envolvida no projeto, ela se sentiu importante para ele, e aí, sim, houve abertura. Então, essa estratégia, mãe, vocês têm que ser estratégicas. A nossa sabedoria prática tem que vivenciar e olhar, cada dia funcionou desse jeito.
registra o caminho e aplica mais vezes. Se funcionou, ela funciona assim. Então, é por aqui que a gente vai. Então, essa sabedoria prática é importante. Então, vamos lá. Primeira estratégia é atitude dos pais, coerência, comunicação clara e não ficar repetindo, né? Falou, tocou, levou e eles vão junto com você. Segunda estratégia é a rotina. Então, para a gente não se estressar, fazer combinados, definir as rotinas, definir os horários, bater o sinal, terminou isso, faz aquilo. Quando você consegue fazer com que ele tenha uma rotina, você vai se estressar menos com a desobediência, porque o cérebro dele já sabe que está já sabe que é assim. Para a próxima rotina. Terminou de fazer isso, o jantar, aí para tomar banho, é para ir para a cama. Então você já conseguiu fazer isso, né? Terceira coisa, entender e olhar os filhos com carinho para ver a personalidade deles, os temperamentos deles, né? Essas três chaves. São três mudanças chaves. Ele precisa saber obedecer, não é sempre que é só cooperar, precisa ter essa virtude da obediência e a gente precisa ajudar. Então, para finalizar, eu gosto muito dessa frase da Paula Campozinha, ela fala isso no Instagram dela, eu acompanho, gosto muito, ela fala, em educação, o limite o limite de tentar é conseguir. Você não pode desistir que você fala, ele é assim, Não. Você tem que tentar, até conseguir e com bom humor. Foi o que a gente falou aqui. Não perca o bom humor, porque uma mãe esganiçada, desgastada, né? Não comunica, chega uma hora que os filhos param de ouvir. Então, mantenha a sua atitude positiva também diante dos seus filhos. E isso é para aplicar quando? Semana que vem? Não, essa é para aplicar hoje. Hoje, gente. Hoje já pensa assim, o que funciona com meu filho? Qual rotina eu preciso acertar para na sequência ele já não... já fazer sem que eu tenha que pedir, e isso vai te facilitar um tempão, um desgaste emocional também. Você falou um negócio aqui que é muito importante, é não enquadrar ele no defeito que você está vendo. Em hipótese nenhuma dizer, não, meu filho é assim. Não, o filho vai ser aquele que que Deus projetou ele para ser. Então, você está encarregado não de enquadrar ele e dizer, não, ele tem esse defeito, não. Vocês dois estão juntos numa batalha para levar ele para a perfeição que você gostaria, que Deus projetou, na qual ele vai ser feliz. É isso, fazer boas escolhas, né? Ele precisa te falar, enxergar o bem. Vamos fechar então esse vídeo. Espero então que essa ideia não se aplique. Gente, concretiza hoje. Hoje. O que eu vou fazer hoje? E além de concretizar hoje, já não deixa para semana que vem, não. Semana que vem eu te espero no vídeo aqui, que a gente vai ter mais um Clustercast para você, certo? Um beijo e até lá. Tchau, tchau.